Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês algo que eu venho meditando esses dias, que está aqui na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Diz assim, está na Epístola de Paulo aos Filipenses, né? Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo lhe se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então veja que Jesus ele nasceu em Maria, mas ele era Deus. Ele era Deus. Mas ele se fez homem, habitou entre nós, nasceu de uma mulher humana, e ele foi reconhecido aqui na Terra como humano, como figura humana. Mas para isso, ele teve que se esvaziar. Então, eu entendo claramente aqui, quando eu medito numa palavra, por exemplo, que é muito conhecida lá no Evangelho de João, capítulo 3, que Jesus diz assim para Nicodemos, o mestre da lei. O contexto era esse. Jesus falando com o mestre das escrituras na época, Nicodemos. Ele diz assim, olha, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então veja que se não tem uma semelhança muito grande, Jesus ele teve que se ressignificar, ele teve que se esvaziar e nascer de novo. Ele é Deus. Ele se esvaziou para poder caber num ser humano e se tornar ser humano, reconhecido como ser humano, para poder, deixar o exemplo de como nós temos que fazer. Nós temos que ter o mesmo sentimento que ele. Nós temos que, se queremos nascer de novo, queremos entrar no reino de Deus, porque o que Jesus veio anunciar, o que João Batista pré-anunciou antes da vinda de Jesus, foi o reino de Deus. O reino de Deus é chegado até vós. Beleza, chegou. O reino de Deus está no nosso meio. Mas para eu entrar no reino de Deus, eu preciso nascer de novo. E para eu nascer de novo, eu preciso não voltar para o ventre da minha mãe, como o Nicodemos aqui, o mestre, né? Que às vezes as pessoas têm muito estudo, mas ela tem dificuldade para entender as coisas simples. Né? Às vezes você tem muito estudo, muita teologia, muita faculdade, isso não é errado, mas às vezes tem dificuldade para entender uma coisa tão simples. Você precisa ter o mesmo sentimento que Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele entendeu tão bem isso, que ele fala para os Colossenses, na Epístola de Paulo aos Colossenses, ele fala assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, a natureza que a gente tem, a humana, ela tem que morrer. Mas não é com tiro, é com atitude. Eu me esvazio de mim mesmo. E Paulo vai dizer isso ainda mais na frente, ele vai dizer, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, Jesus se esvaziou da sua divindade, né, para viver a nossa humanidade. A gente tem que se esvaziar da nossa humanidade
para viver a espiritualidade de Cristo. Entende? Então, é isso, andar no Espírito. E Paulo vai falar isso aos Romanos. Não, aos Romanos não, aos Gálatas. Paulo vai falar isso aos Gálatas. Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Porque a gente não pode mais andar na carne. Se a gente quer entrar no reino de Deus, Jesus fala isso para Nicodemos, que a carne é carne, que é espírito é espírito. Não importa eu te dizer, não se espante de eu dizer que você tem que nascer de novo. Porque a carne vai nos levar para a morte natural. Nós não vamos ter acesso ao reino de Deus. Já andar no Espírito vai nos levar para a vida eterna. Então, se você quer entrar no reino de Deus, não é o seu título que vai fazer você entrar no reino de Deus. Não é a sua posição. Nós somos todos um corpo. O corpo de Cristo. Então não é a sua posição no corpo que vai dar acesso a você ao reino de Deus. Porque muitos naquele dia vão dizer, eu fazia parte da igreja, eu curava enfermos, expulsava demônio, eu era pastor, eu era bispo, eu era apóstolo, que está muito agora comum esse título apóstolo, eu profetizava, eu pregava, eu tinha responsabilidades. E Jesus vai falar, eu não te conheço. Por quê? Porque você, apesar de ter todas as responsabilidades que você tinha, todos os títulos, mas você não conseguiu se esvaziar. Você não conseguiu nascer de novo. Então você não vai poder entrar no reino de Deus. O que vai fazer você entrar no reino de Deus é você se esvaziar de si mesmo. Ter o mesmo sentimento que Jesus. E deixar Cristo viver em você. Como Paulo entendeu isso claramente. Tá bom? Queria compartilhar isso com vocês. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo dia.